Vamos lá, pessoal. Vídeo de pós-jogo. O Santos empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Eu gostaria de falar algumas coisas antes dessa partida que o Santos fez, a qual conseguiu o empate e muito por pouco não conseguiu a vitória, de 2-1, inclusive aquele gol, aquele lance espetacular no finalzinho do Bruninho, que acabou chutando em a defesa do Everson no finalzinho, né? Mas eu queria abrir um adendo aqui e falar sobre o senhor Bryan Angulo, né? O jogador esse que muito se falou pelo heroísmo do time do Santos nessa partida, porque o Santos jogou realmente o segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, e os acréscimos, inclusive, com 10 jogadores. Desculpa. Mas, pensando um pouquinho melhor, com a cabeça um pouco mais fresca, o Santos não tem jogado com 10 desde a partida passada contra o Internacional de Porto Alegre, em qual o Santos estava ganhando de 1-0 e depois sofreu o empate no final do jogo? Eu estou falando do Bryan Angulo, que naquela partida ele não jogou absolutamente nada, inclusive ficou fazendo dupla de ataque com o senhor Ricardo Goulart, que também não jogou uma partida muito boa não. Jogou um pouquinho melhor do que o Bryan Angulo porque correu um pouco mais, mas algumas pessoas dizem que ele não está sendo colocado da maneira correta em campo. Mas são dois jogadores que ganham uma bala por mês que realmente não tem mostrado por que veio. Por que eu estou falando isso? Por conta desse heroísmo que o Santos cometeu hoje na partida contra o Atlético Mineiro, o Santos vem jogando desde a partida passada com 10 jogadores. Hoje aconteceu a mesma coisa. E o senhor técnico de futebol do time mais querido da Vila Belmiro, Fábio Bustos, não se apercebeu desta situação e, ao invés de substituí-lo quando voltou no intervalo, permaneceu com o mesmo jogador. Isso não pode acontecer, pessoal. Quando perguntado a ele, em todas as entrevistas, ele sempre fala e ressalta que os dois jogadores estão treinando muito bem, que ele vê com bons olhos os treinamentos. Mas que se no jogo ele não estiver oferecendo perigo nenhum, inclusive sendo o Santos jogando com um jogador a menos, que é isso que aconteceu hoje novamente, por que ele não substitui o jogador? Por que insiste tanto com esse jogador dentro de campo? A gente que faz a cobertura dos jogos do Santos, nos pós-jogos, nos pré-jogos, a gente que tem contato um pouco com o pessoal aí, a gente vê realmente que ele não tem dado boa sorte. Então, para que expor o jogador dessa forma? Né? Hoje o Santos jogou uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Mas, se falar que o Santos está jogando com 10 jogadores, cometeu um heroísmo hoje, corretamente, depois de uma expulsão correta do Lucas Pires, que, diga-se de passagem, hoje não esteve numa boa noite. Inclusive o primeiro gol saiu nas costas dele, depois de uma bola metida do Alan lá na lateral direita, nas costas do Madison novamente. Porque as laterais do time do Santos realmente têm deficiência na marcação, pessoal. O Keno, que fez uma boa jogada, que recebeu a bola nas costas do Madison, jogou para a direita, fez um cruzamento lá. O João Paulo, que não saiu. O Lucas Pires, que também ficou olhando. O Savinho, que não é bobo nem nada, que é da base do time do Atlético Mineiro, que logo foi promovido ao time profissional, que inclusive jogou muito bem o ano passado. Acabou fazendo o gol. E o gol que até nesse momento era o gol da vitória do time do Atlético Mineiro. O Santos, que teve algumas jogadas no primeiro tempo, como a metida de bola espetacular do Sandri, que encontrou o Juan Seco, que a única jogada que o Bryan Angulo fez no primeiro tempo foi essa bola. Na verdade, não foi nem um toque do Juan Seco, porque ele tentou dominar a bola. Ele tentou dominar e a bola bateu na canela praticamente dele, acabou sobrando para o Bryan Angulo, que acabou chutando no ângulo, e o Everson fez uma grande defesa. Foi só isso que ele fez no jogo. Pelo menos o tempo que ele ficou na partida. Mas se você for analisar,
o Santos estava jogando com 10 jogadores, desde o princípio. O Santos que foi amassado, até os 5 minutos do primeiro tempo, só deu o Atlético Mineiro. E foi nos 5 minutos que o Santos sofreu, melhor dizendo, o primeiro gol, nessa falha. O Santos que tem que ficar esperto nessas falhas, que dá a impressão que às vezes, mesmo que o Santos está com deficiência na marcação nas duas laterais, me parece que o Santos dá um branco, os caras ficam no mundo da lua, cara. Não pode fazer isso. O time estava muito bem armado no meio de campo, mas com essa deficiência no ataque, que insiste pela teimosia do técnico do time do Peixe. Isso é prova cabal, porque o Santos, quando retirou esse jogador, jogou muito melhor. Mas o meu receio é que ele saiu em virtude da expulsão, infelizmente, do Lucas Pires. Porque senão ele ia permanecer na partida. E aí entrou o Felipe Jonathan, que foi deslocado lá para a lateral esquerda, e ele, o Brian Angulo, foi sacrificado. Não poderia, o Santos assim, ficou com 10, porque essa situação, infelizmente, na desgraça de um, aconteceu a alegria de outros. O Santos que teve uma bola que foi salva pelo Felipe Jonathan, é bom citar muito bem essa bola que o Felipe Jonathan tirou de dentro do gol praticamente, depois de uma jogada do Arana, lá no segundo tempo. A bola ainda chegou a tocar ainda no Bauerman, ele meio que assustado conseguiu tirar a bola para fora do gol, por cima do travessão. O João Paulo agradeceu ele pra caramba. O centroavante do Santos, que saiu jogando, o Juan Seco, que no primeiro tempo também teve dificuldades, como o time do Santos inteiro teve, porque o Santos armou uma proposta de jogar no contra-ataque. Aliás, permaneceu com os 3 jogadores que vinham acertando o escopo que o Santos permaneceu corretamente dentro da partida, mas o sistema de ataque do time do Santos, se ressentindo, obviamente, pela ausência do Marcos Leonardo, não conseguiu dar números melhores no ataque, principalmente no primeiro tempo. O Santos equilibrou o jogo no primeiro tempo e começou a incomodar um pouquinho mais o time do Atlético Mineiro, que, diga-se de passagem, que dizem que não está numa boa fase. Eu já sou totalmente ao contrário. Eu acho que o Santos conseguiu jogar bem sim dentro do Mineirão. Anulou, inclusive, as principais jogadas do time do Atlético, com uma marcação muito especial. Por vezes o Santos dava alguns sustos, é bem verdade. Sofreu alguns contra-ataques, em um desses, no primeiro tempo, uma falta de desatenção, o Santos tomou o primeiro gol. Mas o Santos conseguiu empatar numa jogada que aconteceu de uma cobrança de falta lá na ponta direita. A bola caiu lá dentro da grande área, teve ali um bate-rebate, o Madison, o Maicon acabou caindo dentro da área, falando que tinha sofrido um pênalti, recebeu um tapa na cara, inclusive, mostrando a boca assanguentada para o árbitro da partida. Mas o VAR corretamente, da mesma forma que chamou para rever a situação que o Lucas Pires foi expulso, corretamente com cartão vermelho, o VAR também chamou nessa jogada, para verificar melhor aquilo que aconteceu dentro da área. O Maicon, obviamente, acho que ele pensou que a jogada foi em cima dele, mas na verdade foi em cima do Bauerman, que foi segurado pelo Jair, que entrou no segundo tempo do time do Atlético. Ele cometeu um equívoco, o Marcelo Lima Henrique viu o pênalti porque ele foi realmente puxado, valorizou um pouquinho, é bem verdade, caiu dentro da área, e o herói da partida, vamos dizer assim, pelo menos desse pênalti, que teve uma personalidade muito grande, que já tinha tido uma jogada, metido uma bola na trave, depois um gol impedido do Zanocelo, né? O Juan Seco foi lá e acabou batendo o pênalti corretamente, e o Everson não viu a cor da bola e o Santos conseguiu empatar o jogo. Teve a entrada do Bruninho, muito providencial, que junto com o Ângelo, que jogou demais, fez assim, depois que ele voltou, uma das melhores partidas dele. Eu vi o Ângelo jogar dessa forma contra o Coritiba,
no jogo da Copa do Brasil. O primeiro jogo. Acho que foi o segundo jogo na Vila Belmiro, que ele fez realmente a diferença. O Ângelo entrou muito bem. Fez, inclusive, o melhor volante, no meu modo de ver, do time do Atlético, o Alan, tomar o cartão amarelo. Realmente deixou Arana, Júnior Alonso, o poderoso Hever, né, que é um Highlander do futebol, que foi campeão da Copa do Brasil, inclusive, no Paulista de Jundiaí, há muitos anos atrás, ainda está jogando. E o jogador atacante do time do Santos, que fez várias jogadas, conseguiu realmente fazer vários dribles e quebrar as linhas do sistema defensivo do time do Atlético. O Ângelo realmente faz um inferno em qualquer defesa, pessoal. Realmente esse jogador é muito diferenciado e foi providencial a entrada dele dentro de campo hoje. Mas o Fábio Bustos tem que parar de ser teimoso. Não pode permanecer com um jogador que não está jogando bem. Insistir no jogador que está mal só prejudica o time. Ele teve que sacrificar jogadores e, graças a Deus, aconteceu do Santos ir bem. Porque se assim não fosse, o Santos poderia até ter um resultado diferente do que aconteceu hoje na partida. Eu entendo que o Santos jogou bem melhor no segundo tempo, inclusive o Santos fez 11 arremates na partida hoje, com 2 bolas na trave, uma cabeçada inclusive do Bauerman, depois dessa jogada espetacular do Juan Seco, que ele fintou 2 e bateu, a bola bateu de chapa na trave, qual teve o gol impedido do Zanocelo, em qual o VAR anulou corretamente. O Santos jogou muito bem. Então, o Santos tem uma partida muito difícil contra o Juventude, lá no campo do Juventude. Juventude que está nas últimas colocações da tabela. O Santos que permanece com 14 pontos, subiu para 14 pontos porque estava com 13, mas permanece na 10ª colocação ainda, pelo menos até essa rodada. Amanhã ainda terá jogos e as coisas podem mudar, evidentemente. Por isso que eu sou a favor da vitória. O ideal seria o Santos jogar bem e ganhar a partida. Mas como isso não aconteceu, o Santos conseguiu um ponto bom fora de casa, jogando com um time considerado um dos melhores no campeonato, o atual campeão brasileiro, mas o Santos merecia uma sorte melhor hoje na partida. Quase com um golpe de Minerva feito pelo Bruninho, que não está perdendo a oportunidade, realmente está pedindo passagem, ele deve ser titular nesse time, né? Ele junto com que está entrando bem, junto com o Ângelo, que entrou maravilhosamente bem hoje, deveria ter mais minutos em campo, né? Porque se com 15 minutos, eu posso estar enganado, se com 20 minutos ele está fazendo isso, será que não seria a hora do Fábio Bustos, o senhor Fábio Bustos, colocar ele para jogar pelo menos um tempo, o segundo tempo inteiro? É para se pensar. Então, o torcedor santista hoje com certeza vai dormir feliz, né? O VAR realmente expulsou um jogador do time do Santos, mas fez com que esse jogador que foi expulso, que não deveria, né? Já que ele perdeu na corrida para o Savinho, num contra-ataque que houve lá. Realmente sabemos que os laterais do Santos têm essa deficiência, mas o Santos tem que se aperceber disso e se atentar para a próxima rodada contra o Juventude, que na outra rodada, que vai ser contra o Bragantino, vai ser dentro de casa, e o Santos precisa ganhar, porque na próxima semana o Santos já tem um compromisso importantíssimo, já que com outro campeonato da Sul-Americana contra o Corinthians, né, o jogo de ida. Que o Santos na volta vai fazer o jogo talvez na Vila Belmiro ou talvez em Barueri. Está ainda para decidir. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer você que está acompanhando o meu canal Vargas Santos TV. Agradecer pelas inscrições, que tem favorecido o meu canal. Muito obrigado. Que tem feito com que eu faça mais vídeos para você, todos os pós-jogos e os pré-jogos principalmente. Falando de Santos, aqui entra tudo, pessoal. Aquele abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.